E aí, salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola 2021, tudo bem com vocês? Seus doido maluco pro Cartola, seus doentes pro Cartola, eu também sou doente, tamo junto galera, como vocês estão? Tão bem? Tão com saúde? Ah, isso é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás. Galera, e aí, antes de começar esse vídeo de análise da rodada de número 27, deixe aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero saber como foi a sua rodada, qual foi a sua pontuação. E eu tenho certeza que muita gente foi de Hulk de capitão, hein? O cara nem no banco ficou, hein? Que decepção. Mas, enfim, sei que bastante de vocês aí souberam escalar, fizeram uma pontuação boa, e o que importa sempre pra nós é o que é? É mantermos a média, né? É o mais importante. Galera, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de análise da rodada de número 27, tá? A rodada se passou, já aí teremos aí praticamente um dia e meio, né, pra gente escalar, então já vamos começar com uma análise objetiva aqui pra vocês, e depois vamos postar o vídeo de dicas de jogadores da rodada 27, tá bom? Então, antes de começar, peço pra vocês, por gentileza, com muita humildade, com muito carinho, dá uma força pro canal, você que vai passar por aqui, não te custa nada, link vermelhinho aqui embaixo, dá uma clicadinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos, e claro, o like é muito importante, galera. As pessoas têm preguiça, eu venho batendo na tecla, não te custa nada, gente. É só apertar, não vai cair o seu dedo, é gratuito e você ajuda muito o canal faz as coisas totalmente gratuitamente pra vocês. Então deixa um like pra gente pra fortalecer, tá bom? Conto com vocês. Bora lá então pra análise, vou mostrar aqui pra vocês como ficou por enquanto, ainda vai ocorrer 2 jogos agora à noite, tô gravando esse vídeo na parte da tarde, consegui ter um tempinho, né? Mas vou mostrar pra vocês como tá a nossa pontuação até agora. Então, galera, essa por enquanto é a nossa pontuação e vocês vão dar risada. Muita gente me acompanha, sabe da minha vida pessoal também. Eu viajei, voltei ontem, né, de madrugada, fui descansar um pouquinho com a família. A gente merece também, né? Eu esqueci de calar 2 times. Mas, mesmo assim, nossa pontuação foi boa, né? Fizemos aí, teve time aí com quase 70 pontos, falta mais um jogador. Nosso time principal aí com 56 pontinhos, ainda falta um jogador, né? E jogador importante. E o nosso time de valorização, mais uma vez, top de linha. Valorizamos aí mais 8 cartoletas, ainda falta mais um jogador. Então, tá tudo no esquema, estamos naquela média violenta, básica, maravilhosa. Tô feliz. Então, vamos pensar na próxima rodada que vai dar certo. Tem umas pegadinhas, vamos ficar atentos, mas vamos que vamos. Bora lá. Galera, lembrando pra vocês que no meio da semana nós teremos jogos da Copa do Brasil, então nós teremos aí 4 times, né, entre Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, né, então vamos ficar de olho, né, geralmente Flamengo e Atlético Mineiro não poupam jogadores, né, é máximo ali 1, 2 jogadores, tá, mas vamos ficar de olho, né, porque pode ser, os times vão jogar no final de semana, então pode ser que eles poupem alguns jogadores para que todo mundo esteja bem aí na Copa do Brasil. Inclusive também tem 2 jogos pela rodada 19, que também vai ocorrer na quarta-feira. Então assim, vamos ficar de olho em alguns jogadores que podem, né, algum time aí que vai poupar alguma coisa, mas eu acho também que se poupar, quem gosta muito de poupar é o Atlético Paranaense, tá? O resto nem tanto, mas vamos ficar de olho aí, e qualquer informação eu jogo no nosso Instagram, quem não segue, link vermelho, o link aqui embaixo, perdão, e também nos nossos grupos de WhatsApp, caso você queira participar, também tem o link aqui embaixo, o nosso contato de WhatsApp, é só você entrar em contato conosco, tá? Então teremos por enquanto os 10 jogos, né? Nós teremos aí 2 jogos no sábado, né? Que é entre a nossa querida Chapecoense contra o Fortaleza, o América pegando o Bahia, aí teremos jogos no domingo entre Palmeiras e Inter, Atlético Paranaense e Fluminense, Grêmio e Juventude, Ceará e Bragantino, Atlético Goianiense e nosso querido Atlético Mineiro, o Flamengo pegando o Cuiabá, Sport enfrentando o Santos e um jogo na segunda-feira entre São Paulo e Corinthians. Então, portanto, né, nós teremos Cartola só final de semana que vem. Então teremos a semana inteira de descanso para estudar, para analisar direitinho, até para acompanhar os jogos do meio da semana, tanto da Copa do Brasil quanto da rodada 19, pra gente ver o desempenho das equipes. Inclusive aí, o São Paulo, né, que demitiu o Crespo, né, vai jogar hoje, vai vir com uma formação diferente com alguns jogadores, já no comando do Rogério Ceni. Então, vamos analisar aí, ver como que vai vir essas equipes, tá? Eu quero passar uma estatística aqui pra vocês, bora com o boleiro. Então vamos lá, galera, começando aí com a Chapecoense e Fortaleza, tá? Galera, a Chapecoense fazendo sempre o que ela faz de melhor. O quê? Empatando ou tirando o SG. Então tome cuidado, tá? Fortaleza até que tem uma zaga muito segura, tá? Vamos dar uma olhada aí, ó. Fortaleza em terceiro lugar, Chape em último. Nos últimos 5 jogos a Chapecoense não venceu. O Fortaleza nos últimos 5 jogos, né, com 42 pontos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Esse é um jogo meio estranho, porque o Fortaleza não vem fazendo tantos gols, né? O ataque do Fortaleza não está legal, né? Geralmente quem vem fazendo esses gols ou são os zagueiros ou são os meio-campistas. Então, vamos ficar de olho, tá? E a Chapecoense jogando em casa é um time que sofre muitos gols, mas é um time também limitado, tá? E que gosta muito
de jogar pelas pontas, né? Um time, na verdade, o que eu posso falar da Chapecoense, como eu sempre venho falando nos jogos, é que a Chapecoense é um time bagunçado, um time da vaca louca, né? Joga, vai pra cima e é nessas que acontecem os gols, tá? Fortaleza tem um time seguro, não está legal na parte aí, principalmente, né, do ataque, mas é viável sim que o Fortaleza vence esse jogo, talvez até quem saiba um SG. Quer apostar? Vale apostar nos jogadores do lado direito do Fortaleza e nos dois meio-campistas, tanto o Crispim, tanto quanto o Ederson, tá bom? Fiquem de olho. Na Chapecoense, somente no goleiro, no Busanello, no mais ali no Anselmo Ramon, e olhe lá, tá? Não acho que a Chape vence esse jogo, no máximo um empate, beleza? Voltando aqui, falando de América Mineiro e Bahia, também jogo no sábado, tá? O América vinha bem aí, nos últimos 5 jogos, né? Perdeu o último jogo, tá? E não jogou ruim, né? O América vem jogando bem, né? É o 11º colocado, que vai enfrentar o Bahia, que já tá lá embaixo, né? Navegando ali pela zona de rebaixamento. Então, assim, o Bahia teve um jogo agora também, né? Feio, jogo feio, né? Com o Palmeiras. Até que jogou, na verdade foi mais feio do lado do Palmeiras, né? Porque até que o Bahia atacou bastante, né? Com essa nova formação que o Bahia veio nos últimos 2 jogos, até que deu uma certa melhorada, mas não teve efetividade, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito interessante da gente ficar de olho, tá? O América, antes de perder nessa rodada 26, vinha de bons resultados, tá? Então, assim, a vitória aqui pode sair para ambas as equipes, tá? Porque será um jogo aberto, um jogo bom para desarme, principalmente para os laterais, e fiquem de olho nos jogadores. Eu disse para vocês, né? Apostar em Ademir, né? Eu passei algumas indicações para vocês na rodada passada e que deu certo mesmo o América perdendo. Então, fique de olho nos 2 jogadores de linha de frente do América e nos laterais também, assim como nos laterais e um atacante do Bahia, tá? Esse jogo para mim tem cara aí de empate, beleza? Vamos voltando aqui, galera, pro próximos confrontos, já aí passando pro domingo, tá? Vamos lá, falar de Atlético Paranaense e Fluminense, tá? O Atlético Paranaense vem de um empate, né? Não jogou bem. O Fluminense, entre 5 jogos, já são 3 jogos consecutivos sem vencer, inclusive perdeu pro Corinthians, né, de 1-0, até que chegou várias vezes no campo de defesa do Corinthians, mas não teve efetividade. Quem assistiu esse jogo viu que faltou aquele carinho, né, aquele fim no último lance ali dos atacantes, tá? Um time em 8º lugar, né? O Fluminense em 9º, muito próximo dos 2 times. O Atlético Paranaense tem o jogo no meio da semana. Então, assim, a gente não sabe se vai poupar. Geralmente, quando poupa, né, os jogadores, não joga muito bem. Então, por isso, o Fluminense tem tudo para vencer. Mesmo que o Atlético jogue em casa, tá? Porque esse é um jogo, digamos aí, de 6 pontos, né? Essa matemática. É muito interessante pro Atlético se manter lá em cima, né? Pra brigar aí pelas vagas da Libertadores, tá? E o Fluminense também vai pra cima. Então é o seguinte, um jogo muito interessante, principalmente para se apostar nos laterais do Fluminense, tá? Você vale a pena fazer uma aposta no Luiz Henrique ou em algum atacante, tá? Porque jogar pelo lado direito do Fluminense é ideal para essa partida, e já do Atlético Paranaense, jogadores do lado esquerdo são importantes para essa partida, e pelo menos um atacante vale a pena fazer uma aposta. Um jogo para mim de cara aí de empate, né? Eu tô pendendo um pouco a vitória aí pro lado do Fluminense, posso estar equivocado, né? Por quê? Porque se o Atlético poupar jogadores, tem tudo pro Fluminense bem. Se não poupar jogadores do Atlético Paranaense, o jogo já fica mais forte pro lado do Atlético Paranaense. Vamos ficar de olho nesses jogadores, tá bom? Vamos passar pro próximo confronto, que é entre Palmeiras e o Internacional. Não sei o que aconteceu com o Palmeiras, já são 5 jogos sem vitórias, são 3 derrotas e 2 empates. Caiu pra 5ª colocação, o Inter vem subindo, já são aí entre 5 jogos, né? Não perde nos últimos 3, com 2 vitórias consecutivas e boas vitórias, né? Palmeiras jogando em casa é um time muito ofensivo, muito bom, mas com grandes falhas, principalmente na parte do ataque, né? Essa bola ela não tá chegando com carinho no ataque, né? O Palmeiras está dependendo muito dos seus meio-campistas e principalmente do Dudu, que vem fazendo aquela beirada do lado direito, tá? Muito difícil dar um prognóstico para esse confronto, né? Um jogo muito aberto. Eu até colocaria aí a vitória pro Internacional pelo que vem fazendo nas últimas partidas. Então, mas é o seguinte, um jogo aberto, né? Um jogo muito que vai ocorrer ali, principalmente no meio de campo. É um jogo ali de 50% a 60% de meio de campo. Então, tem a tendência de desarmes. O Palmeiras tem, né, 2 laterais muito bons para desarmes, assim como o Inter. Então, é um jogo muito interessante de nós focarmos nos laterais de ambas as equipes. Tomem cuidado com as partes defensivas, porque tem cara de sair gol esse confronto, tá? E aí, como a gente não perde o SG, vale a pena escalar um meia do Palmeiras ou o Dudu, e vale a pena você colocar os meias do Inter e também trabalhar com o Yuri Alberto, tá bom? Próximo confronto, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, primeiro colocado, 5 jogos sem perder,
né, nos últimos 5, são 3 vitórias e 2 empates, pegando o Atlético Goianiense, que entre 5 jogos só venceu uma partida, empatou 2 e teve 2 derrotas, tá? Eu acho um jogo bem interessante, mesmo o Atlético tendo jogo no meio da semana, o Atlético não tem costume de poupar tantos jogadores, no máximo ali 2 jogadores, 3, tá? Mesmo que entre 2, 3 jogadores diferenciados, acho muito interessante apostar no Atlético. Por quê, boleiro? Porque o Atlético Goianiense é um time que empata bastante, um time que tem uma certa dificuldade em fazer gols, tá? É um time que cede muito desarme e muita pontuação para meio-campistas, então vale a pena escalar laterais do Atlético, vale a pena escalar qualquer um dos 2 meias do Atlético, como assim trabalhar com os atacantes e pontas do lado esquerdo do Atlético Mineiro, tá bom? Vejo uma vitória aí, acho que não será talvez uma grande goleada, mas acho que é um jogo aí de 1-0 ou 2-1 pro Atlético Mineiro, então foque nesses jogadores. Passando para o time do Ceará e Bragantino, né? Ceará, nos últimos 5 jogos aí só tem uma vitória, um time que empata demais no campeonato, um time que faz poucos gols, mas é um time que finaliza bastante. O Bragantino vindo de 4 jogos consecutivos sem perder, são 2 empates e 2 derrotas consecutivas, 2 vitórias consecutivas. O time melhorou muito, já tá aí na 4ª colocação, né, já tá na zona da Libertadores. Então assim, um time muito bacana, só que é um time que sofre muitos gols, é um time que faz muito gol e sofre muitos gols. Só que se a gente pegar pelo outro lado, vendo que o Ceará não está produzindo tanto, né, que não está fazendo tantos gols, até vale a pena fazer uma aposta, principalmente na zaga do Bragantino. E outra, jogadores do lado direito do Bragantino para essa rodada é uma boa aposta. Então vamos ficar de olho, né, mesmo sabendo que o Bragantino também tem jogo aí muito próximo, né. O único ruim aqui do Bragantino é que o Barbieri ele costuma poupar jogadores. Então, se o Bragantino vier com muitas reservas, eu não tenho tanta confiança na vitória contra o Ceará. Para mim, se tornaria um jogo mais de empate. Mas vale a pena apostar nesses jogadores de linha de, né, principalmente meio de campo e ataque e do lado direito. Já do Ceará, eu apostaria somente aí nos jogadores do meio de campo. Só temos 2 boas opções, beleza? Passando pro Grêmio e Juventude. Que situação o Grêmio vem passando, né, galera? Já são 5 jogos consecutivos sem vitória, são 4 derrotas, né? O Juventude que vinha numa fase até muito boa, aí tinha 4, 5 jogos sem perder, de repente caiu, né? Nos últimos 4 confrontos, são 2 derrotas e 2 empates, tá em 15º. Mas assim, mesmo o Grêmio jogando em casa, esse jogo eu vejo um jogo muito interessante para empate. Acho que pode ser até uma redenção pro Grêmio, tá? Mas não me surpreenderia se o Juventude empatasse ou vencesse esse jogo. Tá? Tem 2 jogadores muito bons para nós apostarmos do Juventude, né? Principalmente no meio de campo e no ataque, tá? E no máximo no lateral esquerdo. Já do lado do Grêmio, mesmo que o Grêmio venha perdendo, nós temos aí lateral direito, né? Que é uma boa opção. Nós temos aí um zagueiro, né? Que é muito bom para desarme de bola. Nós temos, se o Alisson jogar, vale a pena apostar nele, porque é um cara que finaliza muito de fora da área, então tem a tendência de fazer gols, né? E no ataque, galera, no ataque tá meio difícil. Uma aposta um pouco mais ousada no Ferreirinha se jogar. Por quê? Porque é o cara que vai correr pela ponta do lado esquerdo e que vai enfrentar o lado direito, que é muito ruim do Juventude. Então, ele tem a tendência de fazer uma pontuação até que razoável, tá? Tem, pra mim, um jogo aí, cara de empate, tá? Tome só um pouco de cuidado em questão de fechar a zaga desses 2 times aí, porque tem a tendência de sair pelo menos um gol de cada time aí, beleza? Galera, não tem muito o que falar entre Flamengo e Cuiabá, né? O Flamengo vai ter o jogo na semana também, mas não costuma poupar tanto, né? Até porque já tem jogadores fora aí na seleção. E você olhando o estilo que o Flamengo vai jogando, um time com contra-ataque muito rápido, né? Trabalhando muito pelo meio de campo, né? Aquele Andréas Pereira, um excelente finalizador, um cara muito bom de bolas paradas, né? Um cara que está auxiliando principalmente os atacantes. O Michael vem fazendo excelentes partidas, o Pedro, o Matador. Então assim, não tem muito o que falar do Flamengo, todos nós já conhecemos aí o estilo do Flamengo. O Cuiabá, 5 jogos, né, sem vencer, são 4 empates e 1 derrota. Para mim o Flamengo vence esse jogo em casa fácil, para mim um jogo aí de 2-0, 3-1, inclusive nós acertamos o último resultado, falamos 3-1 pro Flamengo, o Flamengo foi lá e foi 3-1 no Juventude, deu certo o nosso palpitômetro. Então assim, vale fechar uma zaga aí do Flamengo, vale apostar nos laterais, principalmente porque o Cuiabá cede desarme para laterais e obviamente um jogador de meio de campo e nos atacantes do Flamengo, tá bom? Sport e Santos, né? O Sport ainda vai jogar, mas, cara, nos últimos 3 jogos o Sport se modificou todinho, né? É um outro time. O time deu uma alavancada, por mais que esteja na zona de rebaixamento, já está com 26 pontos, né? 3 vitórias consecutivas e foram 3 boas vitórias, né? Não foram, desculpa a palavra, cagada, foi boas vitórias, né? Então assim, vejo um jogo complicado. O Sport tem uma das defesas menos vazadas no campeonato, tá? Preste atenção nisso.
tá trabalhando muito no meio de campo e principalmente pelo lado esquerdo, e que vai enfrentar um Santos que vem numa decadência assim absurda. Então assim, é o Santos, tem camisa? Tem camisa, mas é um jogo que até vejo que o Sport pode vencer esse jogo ou empatar, porque tem uma defesa muito sólida, pode até não sofrer gol, e que vai enfrentar um ataque horrível do Santos. Santos não faz gol, fazia mais de um mês que o Santos não fazia gol, aí acabou fazendo um golzinho lá contra o São Paulo. Então assim, vejo até que o Sport tem um pequeno favoritismo para esse jogo. Preste atenção nos dois jogadores de meio de campo, no lateral esquerdo do Sport, tá? E se você quiser dar uma ousada do lado do Santos ali no Marinho, né? E no goleiro, para questão de defesas, é o que eu indicaria para vocês, tá? O jogo aí para mim de 1-0, eu vou dar a minha vitória aqui pro Sport. Então, olhe com carinho pros jogadores que eu indiquei aqui para vocês. Galera, vamos passar aqui pro dia 18, que é segunda-feira, que é o último jogo, né? Que é entre o São Paulo e Corinthians. É um prognóstico meio complicado de dizer para vocês, né? O São Paulo, como eu já expliquei, né? O Crespo foi demitido, o Ceni já tomou conta, já treinou o São Paulo, já vai liderar o São Paulo aí hoje na quinta-feira. Não sabemos ainda como o São Paulo vai reagir. Eu sei que a formação tática do São Paulo vai mudar, inclusive, se eu não me engano, vai jogar o Orejuela, Reinaldo, vai voltar alguns jogadores. Então vamos ver como o São Paulo vai sair. Mas pelo que vem apresentando, né? 5 jogos consecutivos de empate, tá? E que vai enfrentar o Corinthians, que de 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, né? Deixou a desejar no penúltimo jogo contra o Sport, né? Ontem jogando contra o Fluminense, até que jogou bem, mas caiu um pouco de produtividade. Então não dá para dar um prognóstico. É um jogo complicado, é um grande clássico. O São Paulo vai jogar em casa, tá? Se fosse analisar nos últimos jogos, para mim, a vitória favorita pro Corinthians. Pelos jogadores, pelo elenco, pelo que vem apresentando, tá? Mas nos últimos 2 jogos o Corinthians deixou a desejar, principalmente os jogadores de frente do Corinthians. Então, esse é um confronto da gente parar e analisar. Tome cuidado com a parte defensiva, tá? Cuidado em apostar, em fechar zagas nesses 2 times. É muito arriscado. Somente os 2 goleiros para mim seria interessante, tá? Apostar no lateral esquerdo do São Paulo, para mim seria uma boa, tá? Meio de campo do São Paulo, no máximo se jogar o Benítez. Já no Corinthians, né, eu faria uma aposta assim, tanto no Juliano quanto no Renato Augusto, e logicamente nós temos o Roger Guedes, e do lado do São Paulo nós temos aí tanto o Rigoni quanto o Luciano, que são excelentes apostas e que tem tudo para marcar gol. Para mim é um jogo que vai sair gol para ambas as equipes, então tome cuidado na linha defensiva e preste mais atenção na parte ofensiva, tá bom? Fechou? Então é isso, galera. Finalizando aqui a nossa análise para a rodada de número 27. Amanhã postaremos nosso vídeo de dicas posição por posição da rodada 27 para vocês. Queria agradecer com muito carinho por vocês terem ficado com a gente, sempre dando esse apoio, essa moral pro canal Boleiros do Cartola. Esse canal não é meu, ele é meu, é seu, é de todos nós. Muito obrigado, galera. Então assim, uma excelente semana, tamo juntos, aquele forte abraço, um beijo do amigo boleiro, fiquem com Deus e fui!